Meus amigos, a história de hoje é um relato de um vaqueiro e, como sempre, um caso inacreditável e inexplicável. Espero que gostem. Que Deus abençoe a todos nós. Em algum lugar do sertão nordestino, 7 horas da noite. O sol havia entrado e a escuridão chegado. O breu era quase total. O barulho dos grilos e de outros animais que despertavam para mais uma noite no mato era a única companhia. O demais era solidão. E Tuca seguia sua viagem, assobiando ao ritmo do som do trote de seu velho e amigo cavalo. Cansado e fatigado, ele não via a hora de chegar na fazenda do amigo, algumas léguas mais adiante. E seguia. Em um determinado momento, o cavalo parou bruscamente, assustando e quase lhe derrubando da sela. Agarrou sua velha lanterna e, alumiando a estrada, buscou pela razão do susto, mas não viu nada. "Que foi que te assustou?" perguntou Tuca, passando a mão na crina do cavalo. "Não vejo nada, não." Mas o cavalo recusava seguir. Soprando e bufando, não atendia aos comandos do seu dono. E alumiando adiante na estrada, Tuco viu o que o cavalo via e sentia. Mais ou menos 50 metros à sua frente, se encontrava uma mulher lhe observando por detrás de uma moita. Ela apenas lhe encarava, parada, imóvel. Tuca se arrepiou da cabeça até o dedão do pé. E com a voz assustada, perguntou quem era e o que queria, mas ela não respondeu. Tuca não sabia o que fazer. Descer do cavalo e puxá-la até passar por aquela mulher não parecia uma boa ideia. Descer e ir ao encontro dela, nem pensar. O único jeito era esperar para ver o que acontecia. Minutos depois, e sem dizer uma palavra, a senhora cruzou a estrada e desapareceu. Tuca não podia acreditar no que via. Seria aquilo uma assombração? E sem perder nem um segundo, meteu as esporas no cavalo e seguiu viagem. Por cada moita que passava, o medo de voltar a ver aquela estranha mulher era simplesmente aterrorizante. Mas nada mais viu ou aconteceu. Minutos depois, para alívio de Tuca, uma simples casinha apareceu ao lado da estrada. Uma pequena casa onde a claridade de uma lamparina brilhava pela janela, alumiando o terreiro. Tuca se aproximou e chamou pelo dono. Segundos depois, um velhinho apareceu convidando-lhe para apiar e entrar para tomar um café. E assim fez. Depois do café, Tuca aceitou passar a noite a convite do velhinho, prometendo sair tão logo o dia amanhecesse. Já deitado e olhando para o teto de palha, não conseguia dormir, lembrando da aparição da mulher da estrada. E enquanto pensava, o velho aparecia caminhando entre o quarto e a cozinha, sempre parando para lhe observar. E assim passaram um bom tempo. O Tuca pensando e o velho caminhando. Por volta das 4 da manhã, Tuca foi acordado com uma voz de mulher gritando a todo pulmão que não havia dado permissão a ninguém dormir na casa dela. E gritava e reclamava. Envergonhado e assustado com a gritaria,
Tuca agarrou suas coisas e saiu para o terreiro para selar o seu cavalo. Enquanto selava, a mulher apareceu na janela com uma cara de poucos amigos e ali permaneceu olhando para ele. Já montado, Tuca lhe acenou um adeus e saiu. O sol já começava a raiar. Então logo saiu do terreiro, Tuca avistou o velhinho sentado em um toco, poucos metros fora da estrada. Ao aproximar-se, parou o cavalo ao seu lado, deu bom dia e agradeceu pela pernoitada. Mas o velhinho permaneceu em silêncio, olhando para o mato à sua frente. E não querendo causar mais problemas para o pobre velhinho, Tuca meteu as esporas no cavalo e saiu. E quando já quase sumia na distância, ele ainda pôde ver uma mulher xingando e gritando em direção aonde estava o pobre velho. Que pena! Pouco tempo depois, ele chegou na fazenda do amigo. E sentados na sombra de um enorme abuzeiro, Tuca lhe contou da aparição da estrada e do que havia passado na casinha. O amigo, com os olhos arregalados, lhe disse que estava espantado com a história dele. Que a mulher que ele viu na estrada não era uma assombração, e sim uma louca que perambulava pela estrada sozinha. A dona da casinha onde ele passou a noite. Ela vive sozinha, meu amigo. Quanto ao velhinho que você viu, acrescentou o amigo, é quase impossível acreditar. Pois, segundo dizem, ele foi assassinado pela louca, sua filha, anos e anos atrás. Te cuida e muito obrigado.